Olá, como é que vocês estão? Tudo em paz? Queria agradecer desde já a todos vocês pela audiência e mais esse episódio no podcast Na Sala do Marcão. Agradeço a todos pelo carinho. Aqui traremos sempre pessoas especiais para falarmos de educação de uma forma global, incluindo profissão, sala de aula, Enem, paz e muito mais. Por isso, convido você a acompanhar nossos episódios quinzenais. Peço também que se inscreva na nossa página no Instagram e no nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, comenta. Enfim, nos ajude a divulgar esse debate tão importante que é a educação. Hoje conversaremos com o professor Arthur Marques, professor de História e Filosofia e nos últimos anos professor da disciplina Socioemocional. Arthur vai nos contar um pouco de sua trajetória, sua experiência na sala de aula, que vai do ensino fundamental ao pré-vestibular. Seja bem-vindo, Arthur! Fala galera, sejam todos aí bem-vindos a mais esse episódio aqui do podcast Na Sala do Marcão. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês, agradeço a presença de vocês e aproveita e lembro, vai lá no nosso canalzinho, curte aí, comenta, compartilha, ajuda a divulgar esse trabalho, essa brincadeira, esse trabalho que a gente está fazendo aqui que é bem bacana, um bate-papo sobre um tema tão importante chamado educação. E hoje eu tenho o prazer, o orgulho e a honra de receber uma pessoa que é extremamente querida, uma pessoa extremamente, enfim, vocês vão ver, por vários motivos, foi meu aluno e hoje é colega de trabalho, então, Arthur, muito bem-vindo! É um prazer estar aqui, é um prazer estar falando com você, estar falando aí com essa pessoa que nos ouve nesse momento, é um prazer mensurável. Você tá falando assim, é um prazer, você não é assim, Arthur, você não é assim, Arthur. É um prazer, não, é um prazer. Eu tô fingindo aqui, Você tá fingindo? O decoro. Você tá elegante hoje, né? Tá aí, ó. O decoro, ministro. Mas, gente, Arthurzeiro, de verdade, é um prazer ter te recebendo aqui nesse bate-papo, nesse podcast aqui sobre educação. Embora eu te conheça já há alguns anos, né? Tendo sido, inclusive, seu professor. Arthurzinho, fala pra gente um pouquinho, quem é o Arthur? O Arthur é um jovem professor apaixonado pela história, apaixonado pela filosofia e mais apaixonado ainda em fazer com que jovens, com que pessoas de todas as idades se apaixonem pela história, pela filosofia e busquem, tenham curiosidade de entender, de aprender, de ouvir de onde, o que aconteceu, de onde veio. Acho que o meu maior prazer como Arthur é despertar nas pessoas o interesse, a curiosidade, a vontade por conhecimento, seja ele qual for. Cara, que bacana. Então, assim, fala pra gente aí, você é um cara novo. Não sei disso muito, né? Tá me chamando de quê, Arthur? Só pra eu entender aqui. Experiente, vivido. Cara, como é que foi sua trajetória? Conta pra gente sua trajetória inicial aí. Então, minha relação com a educação e com a escola, ela não é simples, assim. No fundamental, eu era inimigo da escola, não gostava de jeito nenhum. Eu ia, assim, forçado, era aquele negócio, aquela luta pra ir pra escola. Só que no ensino médio, tudo mudou. Assim, tudo virou aquela chavinha mesmo, porque eu tive a oportunidade de entender, eu tive professores que mostraram que o conhecimento, que a informação, que a aula, ela não é para ser difícil, não é para ser dolorosa, é para ser prazer. O conhecimento, ele é um prazer. É uma forma de você curtir, gostar e de brincar. E quando eu percebi que dava para fazer tudo, cumprir com os conteúdos e tal, brincando, me divertindo, tudo mudou. Então, assim, eu tinha minhas matérias com muita dificuldade, então o inglês era uma terrível. Era? Today, no. Tinha também a biologia, né, professor? A biologia e o português, assim. Então, eu tinha minhas dificuldades e tudo, mas eu percebi que dava para brincar. E aí, eu comecei a brincar. E aí, eu começava, então, por exemplo, a aula estava acontecendo e eu ficava pensando como fazer uma piada com a matéria. Como fazer uma cantada com a matéria. Ou fazer um funk. Sempre gostei de música. Aí eu pegava e ficava fazendo funk, a batidinha. E eu comecei a brincar. Aí eu ia lá e falava, você não é uma revolucionária radical francesa, mas acho que já combinamos. Aí,
E era uma brincadeira, uma brincadeira. E, de repente, a escola que eu estudei no ensino médio tinha provas semanais. E aí, toda sexta-feira era essa nossa prova à tarde e não dava outra. E na hora do almoço, juntava aquela galera ali. Arthur, tem algum macete pra isso aqui? Tem alguma piadinha, alguma coisa? E eu comecei a compartilhar. Comecei a compartilhar. E eu comecei a gostar porque eu me divertia. As pessoas se divertiam. Eu tava ajudando, enfim, aqueles amigos ali. Eu conseguia, enfim, reforçar a amizade, fazer amizades, conhecer pessoas. E eu comecei a me divertir. Boom. Começou a cada vez mais ter gente me procurando. Nesse contexto de ensino médio, a questão de grana, a parte financeira, apertou um pouquinho em casa, né? Enfim, minha mãe tava lá se desdobrando e tudo. E eu pensei, preciso ajudar. E aí eu comecei a explorar ali, a ir buscar umas aulas particulares. Para um conhecido da vizinha. Para o filho do tio, sei lá, filho do amigo do tio. E aí eu comecei a dar as aulas particulares. E aí chegou no segundo ano do ensino médio, eu realmente falei, quero ser professor. É isso. Aí chegou no terceiro, qual que foi o problema? Qual matéria? Porque eu amava e dava monitoria, porque é um suporte, né? De matemática, química, física, história, filosofia, sociologia. E aí o que pesou foi pensar qual matéria que eu me divirto mais dando aula. Qual matéria que eu consigo teatralizar? Qual matéria que eu consigo... Foi a história. Né? Aí, acabei passando, né? Me preparei pelo PAS. Eu entrei na UNB, para o curso de História e Licenciatura. E aí, nesse terceiro ano, eu comecei a fazer algumas apostas ali, né? Então, eu chegava num professor e falava, professor Harud, inclusive, professor, se eu passar em primeiro lugar, você me dá um livro? Aí, ia em outro professor, se eu passar em primeiro lugar, você me garante um estágio aí, tá tudo certo. E aí, vários, me apadrinharam, apoiaram um sonho, que é um sonho que, assim, a gente sabe que é um pouco complicado. Eu mesmo, quando entrei no ensino médio, tinha na cabeça aquela ideia que não é tão boa, né? Aquela ideia que a gente sabe que é equivocada. Vou fazer medicina para ficar rico, para ganhar dinheiro. Uhum. E esses professores compraram, me ajudaram muito, né? Essa questão das ajudas que eu acabava dando para meus amigos ali, acabou chegando no ouvido do diretor da escola, né, o Daniel. Inclusive, se o senhor estiver ouvindo aqui esse podcast, um grande abraço aí, o senhor mudou minha vida. E aí eu tive, né, logo quando eu entrei no UNB, a oportunidade de estagiar, ser monitor na escola em que eu fiz meu ensino médio. Que bacana, cara. Muito legal. E como é que foi a sua experiência na monitoria? Foi incrível. Eu acredito muito que todo professor, acho que da educação infantil, educação básica, educação superior, tem que ter um período como monitor. Porque eu acho que você consegue conhecer o aluno, conhecer o processo de aprendizagem ali de forma específica, pontual. Então, o fato de eu ter dado monitoria ali por 2, 3 anos, quando eu virei professor e eu ia explicar um determinado conteúdo, eu já conseguia ali tirar umas conclusões. Olha, eu acho que ele prefere que eu explique assim, assado. Provavelmente a dúvida que vai surgir vai ser essa. Então, eu conseguia entender como o aluno, como o meu estudante ia se comportar no pós-aula. Porque a gente sabe que na aula ali tudo é lindo, maravilhoso. Aí quando chega no contraturno e você vai pegar para fazer questão daquela matéria, você tá sabendo nem para onde, tá sabendo nem ler, não tá sabendo nada ali. Não sei se é no contraturno, né, Arthur? A gente acha assim, e hoje eu tenho certeza disso, que não adianta você explicar, achar que você tá dando a melhor explicação, e pode ser a melhor explicação. Tá todo mundo te olhando, fantástico, você pergunta, entenderam? Todo mundo vai falar, entendi. Só que depois de meia hora você já vai fazer, cara, não entenderam nada. É isso, né? Às vezes você realmente, você entende, só que você não aprende nesse processo. É diferente. Você ouve ali e você fala, é simples. Então, quando você vê um professor de matemática resolvendo a questão, você fala, era só isso? Como é que eu não pensei nisso? Só que se você pegar uma questão de matemática, não é tão simples assim. Você precisa de um raciocínio lógico, você precisa do aprender. Não é do decorar, não é do entendi, não é do memorizar só, né? E assim, a monitoria ela é incrível. A monitoria, por exemplo, eu sou uma pessoa que na minha vida real, tirando aquele personagem em sala de aula, tirando o professor Arthur, o Arthur é muito tímido. Eu sou muito tímido. Nossa senhora, as primeiras vezes que eu tive que entrar em sala de aula, foi uma tortura, assim. Era uma coisa muito difícil. Mas, assim, foi muito bom. E na monitoria, é necessário, assim, a gente entender que não é só a parte com o aluno, mas é muito
pré-monitoria. Então, assistir aula, eu tive o privilégio de, enfim, ter tido aula com os melhores professores de Brasília nas suas respectivas áreas. E, então, assim, o professor que eu sou hoje é um Frankenstein de cada professor que passou na minha vida, de cada professor, mesmo os de outras matérias. Às vezes, um monte de coisa que eu faço na minha aula de história eu tirei de um professor de física, de um professor de química. Então, assistir a aula, conversar e até mesmo adquirir algo que é fundamental para qualquer professor, conteúdo. A monitoria testa o seu conteúdo, testa se você tem ali domínio daquilo ali e é essencial no meu ponto de vista. Uhum. Não, eu concordo. E você teve a oportunidade, pelo que você falou, de você fazer a monitoria transitando não apenas na área de ciências humanas, né? Você foi para a área de exatas também na monitoria. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Então, é muito louco isso, assim. No meu terceiro ano, eu queria muito a matemática, amava matemática e física, principalmente, assim. Eu amava fazer essas OBMAP, OBF, que é de física, e eu amava. E quando eu fui para a monitoria, eu comecei a entender muito que o processo de explicar uma matemática me ajudava a explicar a história. E muitas vezes o fato de eu explicar a história me auxiliava a explicar algo da matemática. Porque na história, é uma coisa que é muito necessária. É esse raciocínio lógico, às vezes causa e consequência, ou às vezes a interpretação de texto da matemática também se faz presente na interpretação de texto da história, do português. Então, assim, uma coisa que eu não gosto, assim, eu tenho muito pavor, é esse discurso de, sou de exatas, sou de humanas. Eu acho que a gente tem que ser de conhecimento, a gente tem que ser de aprendizagem, a gente tem que ser de curioso. Você pode ter dificuldade de uma ou outra, isso não é o problema. Mas, cara, você falar, não sou disso, não quero... Pô, você está limitando você mesmo. Você está se colocando em caixinha. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né? O Kant fala muito isso, o Sapir-Whorf, lá, ouse saber, ouse conhecer, e tudo agrega. Então, o fato de ter dado essa monitoria também de exatas me ajuda muito hoje a fazer interdisciplinaridades, que é hoje uma demanda do nosso mercado. É hoje uma demanda, não só do mercado, mas da educação como um todo. Porque a vida não é em bloquinhos. Você trabalha com tudo o tempo todo. Então, fazer uma aula interdisciplinar, ou às vezes, fazer relações, o Lavoisier com a Revolução Francesa, eu consigo até engajar o aluno em uma outra matéria que não seja, sei lá, a minha mesmo. Né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. E até mesmo, o aluno tem mais facilidade em exatas. A minha aula de história, eu vou tentar fazer de uma forma com que esse menino entenda. Então, eu vou fazer um raciocínio, às vezes, mais objetivo, a causa e consequência mais direta. É um aluno que realmente curte mais humanas, filosofia. Nossa, então eu vou pegar essa minha aula de história e fazer reflexões, explorar temas, abrir questionamentos. Né? Então, assim, o senhor acabou de falar uma frase que eu acho perfeita. Assim, é a visão que não é uma aula perfeita. Eu achei minha aula perfeita. Não é isso. Não é sobre perfeição. É sobre aprendizagem. A aula, por si só, ela não é perfeita pelo professor, porque sem aluno não tem professor. Então, a visão tem que ser pro aluno, não só para sua aula, né? Esse ego, assim, eu acho que o professor não pode ter, se ele quiser ser um bom professor, né? E você falou um ponto que a diferença hoje, né? Você foi meu aluno em 2016, 2015, por aí. Vamos ficar quieto o restante dos outros. Não vou falar o que você fazia em sala. Mas você falou hoje, né, que a monitoria te deu a oportunidade de você trabalhar uma personalização, uma individualização. E que hoje é tão importante. Enquanto aluno naquela época e hoje enquanto professor, qual a diferença, embora nós tenhamos aí 8 anos, 7 anos, ou seja, uma diferença pequena relativamente, quais são as principais diferenças que você vê entre como que era ensinado para a sua turma e como que você ensina hoje para a sua turma como professor? Uma diferença que eu vejo, assim, é uma diferença que eu acho, inclusive, gritante. E não é nem melhor ou pior, mas eu acho que é diferente. Que é o quê? Eu acho que antes a gente tinha uma educação para alunos plurais que levavam um caminho singular. Então, eu acho que os horizontes, eles se restringiam um pouquinho mais. Então, algumas ideias, algumas carreiras, alguns cursos eram muito, assim... Era aquela coisa utópica, aquele longe, aquele distante. Ou coisas a gente nem sequer tinha conhecimento, sabia? Nem chegava até a gente, assim, né? Era aquela coisa mais realmente, siga aqui, homogênea, padrão. O que hoje eu percebo? E hoje é uma demanda, é algo que eu tenho que estar o tempo todo estudando, lendo, vendo. É que hoje a gente observa mais as singularidades
do aluno, então aquilo que é singular daquele aluno, então as neurodivergências, os processos de aprendizagem. A gente olha muito o contexto realmente que aquele aluno está inserido. A gente olha para isso, mas preparando ele para um caminho plural. A gente pega um aluno com questões ali, a parte singular, só que amplia. E é nisso que é fundamental o aluno ter essa consciência de que hoje ele não precisa seguir aquela receitinha de bolo. Não é aquilo, tem que ser isso, tem que ir para tal lugar, tem que passar em tal lugar, em tal coisa. Não, existe uma variedade de opções. E um aluno de ensino médio, ele tem que ter consciência e tem que explorar essa variedade. Não dá para ele ficar ali, novamente, se prender naquela caixinha. Não é mais isso, não é isso que acontece e está acontecendo agora. Né? Porque hoje a gente tem inteligência artificial, tecnologia, a gente tem uma série de fatores que... Né, no meu ensino médio não tinha chat GPT, por exemplo. Né? É muito interessante. Tá usando o chat GPT, né, Arthur? Tô sim, tô usando sim. Mas e você colocou um ponto importante. Hoje, você, querendo ou não, embora você seja uma nova geração hoje, você é uma geração anterior. Eu já sou uma geração um pouco mais anterior, digamos assim. Como é que hoje você consegue perceber como é que te ajuda a inteligência artificial na sua aula hoje? Ou você acha que, cara, isso é bobagem, não preciso disso? Como é que você vê isso hoje, Arthurzinho? Eu acho que eu uso a inteligência artificial, uso inúmeras. Eu gosto muito das que criam imagens, porque eu consigo criar uma imagem, muitas vezes, misturada com um tipo de arte que o aluno consome. Então, eu consigo, às vezes, pegar uma imagem que seria do Império Romano e transformar num estilo para encaixar, às vezes, com uma turma que ama, sei lá, o K-pop, ou a cultura oriental. Consigo transformar num estilo de mangá, por exemplo. Cara, que bacana. Então, é muito interessante isso. Eu consigo usar o chat GPT, por exemplo, para aprender, para fazer perguntas mesmo. Eu brinquei muito com o ChatGPT, eu falei assim, ChatGPT, me mande perguntas para realizar um quiz sobre Império Romano. E eu mesmo tentava responder o quiz. Mas é claro, o que a gente não pode achar é que o ChatGPT ele vai substituir o nosso trabalho. Uhum. Não é isso, né? Assim, eu acho muito interessante a conversa sobre inteligência artificial, porque às vezes a gente conversa sobre inteligência artificial colocando ela no futuro. A inteligência artificial, a tecnologia. E não é isso, não é futuro, é agora, já está acontecendo. Quando a gente pega números, eu sempre exponho esse número para todos os meus alunos. Quando você pega, por exemplo, o Instagram, para bater 1 milhão de usuários, foi mais de 2 meses. Quando você pega o ChatGPT, para bater 1 milhão de usuários, foi 5 dias. Né? Foram 5 dias. Não é algo que vai ser, é algo que é. Então, a inteligência artificial hoje, não adianta eu falar para esse aluno, não use, é errado. É mostrar para esse menino o quê? É uma ferramenta que ele consegue utilizar, enriquecer conhecimento, aprimorar, sim, ganhar um tempo, se administrar. Uma coisa que eu fiz, eu trabalho como organizador de estudos, foi pedir para o ChatGPT montar uma tabela de cronogramas, pensando que o menino tenha estudado todos os conteúdos de biologia, contando do dia tal até o Enem, que seria dia tal, e ele me gera essa tabela, conteúdo por conteúdo, tempo de estudo, e zerando ali todos os conteúdos. Então, isso é muito importante, isso é muito legal. Cara, você trouxe uma coisa agora que eu achei fantástico, né? Você usou a palavra certa para mim, ferramenta. E que tem muitos professores, e isso eu falo assim, professores que começaram, né, na época que eu comecei, já mais de 20 anos atrás, que às vezes a gente tem medo disso. Estão dizendo que vou substituir, e vem aquela questão do orgulho, tudo não é substituir, né? São as ferramentas tecnológicas. A nossa aula, por si só, hoje já não dá mais, cara. A gente tem que acordar para isso. Se a gente não trouxer ferramentas tecnológicas para nos auxiliar, não é substituir. Você colocou isso muito bem. Não é substituir o professor, mas ter como auxílio ao professor. Essa questão, por exemplo, do ChatGPT do Império Romano, cara, achei fantástico isso. Achei sensacional. E tu fala isso em sala para os meninos? Sempre comento, eu sempre falo com eles. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Geralmente eu não falo que eu usei o ChatGPT antes. Eu faço a atividade, aí no final eu falo, pessoal, usei o ChatGPT, usei o Midjourney, enfim, eu sempre exponho isso para eles. Então, assim, eu gosto às vezes de usar alguns que alteram a voz, porque
isso é um gostoso, isso é o que eu amo na história. Eu consigo, com uma aula de história, levar o menino para épocas que ele nunca foi. Eu consigo fazer com que o menino conheça personagens históricos que ele nunca foi, que ele nunca viu, que ele não... Então, eu gosto muito. Às vezes eu pego, por exemplo, uma foto do Getúlio Vargas, e eu animo aquela foto, ele coloca a foto se movendo, e na sala eu vou e fico, povo brasileiro, faço aquela... E esse é o legal. Percebe que é matéria, é conteúdo, é história, mas eu consigo explorar uma coisa que o ChatGPT, a inteligência artificial, não tem, e dificilmente ele vai ficar de forma assertiva, que é a questão do sentimento, que é a questão da emoção. Aquele conteúdo que apela, que atinge a emoção do menino, aquele conteúdo ele fica. Então, a gente falei do Vargas, por exemplo. A aula do Vargas, quando eu vou ler aquela carta de suicídio, não é chegar e ler só. Ou, pessoal, abre aí, página tal, livro, tem lá o trecho. Não. Pessoal, numa noite, aí apaga a luz. Aí eu leio a carta, pros meus alunos do 9º ano, leio a carta com a voz, assim, né? Aí, de repente, eu vou e aí, no cair da noite, aí eu dou um tapão, pronto. E aí, eu dou um tapão no quadro, assim, buf, se suicidou e tal. E isso eu vou apelando para a emoção do menino. E ele vai se fazendo um processo realmente de imersão histórica naquele contexto, sabe? Cara, sensacional isso. Parece as rimas de biologia, né? Diz aí que você aprendeu as rimas de botânica. Olha, assagina, tem só olhando. Tá vendo como você nunca mais esqueceu? Tá vendo? Eu não faço tão bem quanto o original. Tudo proparoxito na rua. Você falou isso primeiro. Como é que foi sua experiência? Primeira vez que você entrou em sala? Que turma? Como é que você tava? O que foi isso aí? Então, eu era monitor, né? Eu tava como monitor. O monitor, ele fazia as monitorias, estava ali no plantão de dúvidas, enfim, assistia às aulas dos professores. Só que experiência de sala, entrar numa sala, a primeira foi substituindo, né? E assim, é muito diferente. Eu sou uma pessoa tímida, muito tímida, eu morro de vergonha na vida real, assim, fora o personagem. Isso eu posso falar que é sim, cara. Isso aí. Às vezes a gente tá conversando, começa a falar umas coisas... Eu morro de vergonha. E é aquela coisa, estava preparado, né? Eu tinha estudado, conhecia os meninos da turma. Só que, gente, é a mão suando, perna tremendo, né? Aí você se balança de um lado pro outro. Você entra naquela sala, você vê aquele mar de gente te olhando. Você... bate aquela gagueira, aquele... Que sério que foi isso, cara? Eu não lembro, não. Foi uma turma de primeiro ano do ensino médio. Uma turma de primeiro ano de ensino médio. E assim, e qual que foi o legal? Eu tive uma vantagem. Os meninos já me conheciam das monitorias. Então, eu acredito muito que eles estavam ali... por parte, me deram sim aquele suporte inicial, assim, de não, vamos ficar tranquilo. Hoje a gente se comporta para ouvir aqui. E foi assim, mas muito nervoso. Aí você começa a duvidar do que tu sabe. Aí tu começa, será que eu sei isso aqui mesmo? Será que eu tô pronto? Será que... E eu lembro que, nossa, quando tinha que, às vezes, fazer uma substituição, não conseguia dormir à noite. Aí dava dor de barriga, dava nervosismo. Aí dava... E isso é interessante. Até hoje, assim, tô trabalhando com educação já há mais de 6 anos e toda vez que eu vou entrar numa sala pela primeira vez ou vou começar a dar aula num cursinho pela primeira vez, a primeira vez ainda fica aquele ansioso. Eu acho que isso é gostoso, isso é legal. Porque se eu tô ansioso, se eu tô nervoso, às vezes, se eu tô ali, caramba, será que realmente... É porque eu tenho uma preocupação com a qualidade do meu trabalho. E que eu tenho uma preocupação que aquilo ali realmente vai ser bom. Porque se eu tivesse de qualquer jeito já no desleixo, é porque eu não me importaria mais com aquilo. Então, é muito doido. Tem que entender, até hoje eu dou aula, embora esteja muito direcionado na parte da gestão, eu gosto, não saio de sala de aula. Mas o que eu acho importante, cara, a gente erra. Sim. Eu cometi um erro de um conteúdo agora, que aí, na hora que eu percebi, eu falei, cara, peraí, galera, peraí, foi mal, não sei o quê, eu trabalhei lá, mexi. Mas é aquela coisa, se a gente não se preparar e não estivesse nervoso antes, até hoje eu entro, vamos lá, será que essa aula vai ser boa? Será que... ou seja, você ainda gosta do negócio e você tá mostrando que você está preparado, né? Que você tá indo preparar porque dá aula. Cara, querendo ou não, você acaba por 20 anos, vou lá repetir. Esquece. Esquece, você vai repetir, vai dar problema. Não vai dar ruim, é certo, assim, porque cada aula é uma aula, cada aula é uma experiência ali, né? Essa questão, é muito interessante isso. Uma coisa que me deixava muito nervoso era quando
por exemplo, alguém vinha e elogiava uma aula minha. Então, às vezes conversando com o pai, você que é o professor Arthur, né? Eu falei, oi, tudo bom, certinho? Ai, meu filho adora a sua aula, ele fala que é uma das aulas favoritas dele, ele espera a semana inteira para ter essa aula. Na hora eu gostava, é óbvio, é um reconhecimento de um trabalho, né? Que a gente sabe que não é simples, não é fácil. Só que aí, no mesmo momento, eu chegava em casa e falava, gente, a minha aula é a aula que o moleque mais gosta. É a aula que ele quer ver da semana. Significa dizer que amanhã, quando eu entrar na sala dele, ele vai estar esperando, no mínimo, isso. Uma coisa que faça ele se encantar pela história, se apaixonar. E aí eu ficava, muitas vezes, nessa cobrança, nesse... Meu Deus, e aí? O que eu faço? Tá bom, não tá bom? E aí, novamente, entrou o suporte daqueles profissionais que estavam ali comigo desde o meu ensino médio como estudante. Era muito bom, às vezes difícil, porque né, já me terem como aluno, puxavam minha orelha e da forma, às vezes, Arthur, tá errado, assim, assado, faz, refaz. E se eu não tivesse aberto para ouvir isso, eu provavelmente ia estar errando, batendo cabeça nas mesmas coisas que eu estava batendo cabeça há 5, 7 anos atrás aí. Cara, você falou uma coisa do uso da inteligência artificial, achei isso sensacional, o uso do ChatGPT, mas você que fez um curso de licenciatura atual, ou seja, recente, né? Isso tem cursos? Então, né, muito pouco, quase nada, quase nunca. O que acontece? O curso de licenciatura ainda, vou falando assim da minha vivência, da minha experiência no curso de História e Licenciatura, né? É que, infelizmente, é um curso que a própria leitura, os textos e tudo, é um pouco... Não é ruim, mas é um pouco desatualizado e um pouco muito utópico, muito teórico. E quando às vezes a gente tem que trazer para a prática, ou quando às vezes a gente pensa na prática, falta um pouquinho. Então, assim... Gente, não tem jeito. O lugar que você aprende a dar aula é realmente dando aula, é realmente fazendo ali, testando, é realmente... É a prática. É a prática, é vivendo aquilo ali. A gente sabe, aquelas leituras ali da educação, aqueles textos, todos aqueles livros, a parte teórica, ela é necessária, ela é importante. A gente não pode nunca negligenciar isso. Mas fica muito distante da realidade. Quando eu falo... Falta a prática. Falta a prática. Falta... vários amigos meus, assim, eu comecei logo no primeiro semestre, eu já estava mexendo com educação, já estava, enfim, dando aula. Muitos amigos meus que estavam ali, colegas de sala, não sabiam ou não tinham consciência, noção de como explicar uma coisa considerável, entre aspas, simples. Então, eu lembro que a gente fez um exercício uma vez numa aula da educação de explicar para alguém como fazer um miojo. Eu explicar para alguém como se anda. Algo bem simples. E muita gente se perdia, ficava com a explicação confusa, ou às vezes falava muito baixo, ou às vezes falava muito rápido, ou às vezes travava o olhar assim, ficava olhando para a parede, ao invés de olhar, de olhar para o aluno, né, para os alunos. Então, assim, acabava ficando muito falho nesse ponto. E claro, né, a questão dos conteúdos, é sempre bom você ter noção de eu preciso ter acesso a livro didático, eu preciso conhecer o conteúdo ali, tanto da escola quanto o da graduação, né? Quanto do ensino superior. Só que, infelizmente, é distante, é muito distante. E também distante, não só em termos de tecnologias, enfim, de estrutura. Às vezes trazem uma realidade de sala que daria muito certo para turmas que têm 20 alunos. Ou para escolas que, enfim, possuem um sistema de tecnologia ampliado, um computador individual. Isso a gente sabe que não é uma realidade do Brasil, né? Então, e fica às vezes um pouco utópico, fica às vezes um pouco fora da realidade, tanto do aluno como física, do espaço escola, né? E também muito fora das demandas que os alunos e os responsáveis querem, ligadas às vezes a vestibular. Eu acho que o vestibular, embora seja... hoje eu não tenho respostas definitivas, mas está na hora de a gente começar a repensar a forma de ingresso nas instituições. Porque aquela prova em que você vai diferenciar 3 anos, não é possível que em 3 anos você diferencia o que o cara fez em 3 anos numa prova. Entendeu? Hoje em dia, eu acho que está na hora de mudar. Agora, você tem fórmula? Não tem. Não tô aqui dizendo que
muita gente pode escutar e falar, pô, o cara só critica. Não, não é isso. Vamos pensar junto, vamos criar novas formas juntos. Eu também não tenho essa fórmula, né? E você falou de uma coisa que eu acho bem legal, cara, o uso de tecnologias, PBL, metodologias ativas. Hoje está claro para mim, o aluno de hoje não aprende como você aprendia 8, 10 anos atrás, né? Como é que é o papel dessas metodologias hoje na sua aula? Como é que você vê o uso dessas metodologias? Eu acho que é crucial, porque assim, a gente precisa inovar. Os alunos são sempre novos, né? Eu escutei isso de um professor uma vez e eu achei genial. Ele falou, cara, os alunos vão e a gente fica. E a gente está naquele espaço. Então, assim, o conteúdo é aquele, o ano ele é aquele mesmo, só que os alunos são sempre novos. Então, se a gente não mudar para novidade, a gente vai ficar preso, travado, vai ficar uma coisa realmente obsoleta. E isso é importante. É importante a gente entender a questão da metodologia ativa. É importante a gente permitir que o aluno ele crie. Porque, na minha concepção, não faz o menor sentido eu sempre pergunto isso para os alunos. O que te diferencia de uma inteligência artificial? O que te diferencia de um robô, de uma máquina? Todos respondem. É a emoção, é o sentimento, é a questão social. Aí eu falo, tá, então você precisa se diferenciar de uma máquina. E é isso que te diferencia de uma máquina. E é isso que a gente menos busca explorar na aula. É isso que o nosso sistema menos tenta desenvolver. E aí entra os trabalhos, né, da disciplina socioemocional e tudo, porque a gente precisa ir para esse lado. A gente precisa, né, permitir que o aluno tenha a criatividade, muitas vezes, de perguntar sobre uma coisa que ele viu. Essa nossa estrutura hoje, arrasta para cima, é muito massiva, vamos dizer assim, muito de reproduz, faz, quanto você, quanto vê. Às vezes, você tira a capacidade daquele menino, às vezes, de criticar, de duvidar, de questionar, de pensar. Quando ele percebe, ele não está mais pensando. Quando ele percebe, ele não se pergunta nem mais o porquê, nem mais o para quê. Então, eu acho que é crucial a nossa estrutura de aula, a nossa metodologia, instigar o para quê e o porquê. E hoje eu tô, né? Segundo a gente estava conversando antes da gente vir aqui fazer, você estava agora com uma experiência nas habilidades socioemocionais. Você está hoje como professor também do socioemocional, que é um programa obrigatório em todas as escolas. Como é que tem sido isso para você? Tem sido magnífico. Está sendo uma oportunidade de eu conhecer o aluno que está chegando para a gente. E essa é uma disciplina, né? Essa é uma matéria, vamos dizer assim, que ela é muito interessante. E por quê? Ela me possibilita auxiliar a escola como um todo e os outros professores também. E entender demandas. Olha, essa é uma sala que os alunos, eles amam, eles adoram, eles gostam, precisam falar. Essa é uma sala que ela gosta mais, ela é mais contemplativa. E outra, eles sempre me perguntam, muitos pais me perguntam, qual a necessidade do My Life? Qual a necessidade do projeto de carreira e vida? Qual a necessidade da formação humana? Qual a necessidade da socialização escolar? Depende aí da escola. Cada escola tem o seu método e o seu nome. Tem o seu nome específico. Aí eu pergunto, qual a necessidade, então, da matemática? Qual a necessidade, então, da química? Qual a necessidade da biologia? E muitos não sabem nem responder é o vestibular. Tá. Mas será que para ele conseguir fazer uma boa prova de vestibular, só o conteúdo basta? Porque não adianta nada, ele saber tudo, chegar na hora da prova, ficar nervoso e deu branco. Não saber trabalhar tempo. Não conseguir trabalhar tempo. Ou, por exemplo, ok, passou no vestibular. Aí ele vai ter que apresentar um seminário na universidade. Não consegue apresentar um seminário. Ele vai ter que fazer um trabalho. A gente sabe, eu sempre brinco com meus alunos, eu sei que o homem nasce bom e o trabalho em grupo o corrompe. Mas ele precisa trabalhar em grupo. Sim. É quando ele chegar numa entrevista de emprego e não ter noção. Ele não conseguir se falar, não conseguir se portar. Então, o My Life é para trabalhar todos esses aspectos. O projeto de carreira e vida é para trabalhar todos esses projetos. Então, assim, a gente precisa, o aluno hoje, uma coisa que a gente tem que dialogar e falar é que tem a capacidade, muitas vezes, de socialização pessoal muito prejudicada. Você passar hoje no intervalo de uma escola, no recreio de uma escola, você vai ver alunos em massa jogando no celular, rede social. E muitas vezes,
incapazes de, por exemplo, falar o que estão falando no WhatsApp pessoalmente ali. E isso é necessário. Isso é uma coisa ruim, porque hoje nas grandes empresas, qualquer área que você vai trabalhar, cara, essas habilidades que a gente chama de life skills, as soft skills, se ele não tiver, acabou. Como é que você vai para uma entrevista se você não sabe falar um seminário? Como é que você vai para uma entrevista se você não sai do WhatsApp, você não sabe dialogar, você não sabe conversar? Né? Eu acho hoje que esse tipo de conteúdo é muito mais importante do que você tacar lá 3, 4 aulas de biologia, 3, 4 aulas de história. Porque você está preparando o cara para a vida, cara. Entendeu? Vamos sair dessa soberba que a gente acha que é a nossa matéria. A biologia é a mais importante do mundo. Hoje em dia não é, cara. Ninguém vai para uma entrevista de emprego. Como é que foi sua biologia? O que é um plateuminto? Né? A pessoa vai querer saber a sua habilidade emocional. O que querem hoje hoje o mercado, no geral, ele quer do humano aquilo que um humano sabe fazer. Uhum. E que a gente muitas vezes negligencia. Que a máquina sabe fazer o resto. Exato. Ok, você calcula muito bem, ótimo, mas e aí? Você consegue usar o cálculo para fazer o quê? Para inovar em quê? Então, quando chegar um paciente no seu consultório, como é que você vai dar um diagnóstico com empatia? Como é que você... Vamos lá, vocês se respeitam? Vocês conseguem trabalhar em grupo? Construir relações de amizade? É muito complicado hoje você ir numa turma de terceiro ano, e eu não estou falando de curso ou carreira, porque isso a gente sabe que não define muita coisa. Eu estou falando, mas, por exemplo, de perguntar assim, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Uma pergunta simples. Não sei. Tá, mas então o que você não gosta de fazer? Ah, não sei. O que você quer fazer, sei lá, no seu final de semana? Qualquer coisa. Você percebe que se um jovem, se um aluno, ele não conhece a si mesmo, eu tô querendo exigir dele que ele conheça o mundo. Se ele não conhece nem ele. Isso é muito, muito perigoso. Isso é muito ruim. O Aristóteles, ele tem uma frase que quando eu assumi pela primeira vez as matérias socioemocionais, eu amo essa frase. Que é a frase de que educar a mente sem educar o coração não é educação. A educação ela é complexa. Não é simples, não é receita de bolo. Entende? Não é padronizado. E como é que você educa? Essa é a pergunta que eu frito a minha cabeça. É uma pergunta que tá muito comigo. Por exemplo, meu sonho é ser pai. Como se educa? Gente, é muito difícil. Como que se educa? Educar é um processo, gente, que é muito complexo. É um processo que requer paciência, é um processo que requer atenção, cuidado, empatia. Só que, ao mesmo tempo, é um trabalho difícil, porque não é só fazer as vontades e ver feliz. E que não há certo e errado. Exato. Esse é o problema. Não há um certo e errado, não há uma fórmula para isso. Não é. Cada caso é realmente um caso. E é muito complicado, porque eu acho que hoje a gente tem inúmeras perguntas. E eu amo isso. São inúmeras perguntas. Só que às vezes a gente quer pegar várias perguntas e vários questionamentos e tentar encontrar uma única resposta. Não. E outra, o que é educar? Complexo. Quais os tipos de educação que existem? Para que serve? Qual o objetivo? Será que tem que ter um objetivo? Será que é tão complexo? E outra, a gente ainda tem que pensar num mundo tão grande que a gente tem, né? Tão plural. Então, é sempre algo muito interessante. E essa que é a minha grande crítica. A gente, quando para no caso de ensino médio, óbvio que não são todos os casos, não é sempre, quando você vai perguntar assim, para que você quer educar? O que você quer na escola? A maior parte das vezes a resposta é aprovar em vestibular. Cara, foi impressionante. Eu tive uma experiência de uma família que estava buscando a escola para conhecer no jardim maternal. A pergunta é, aqui prepara para medicina? Cara, tu tá procurando uma escola para maternal e tu quer saber se a escola aprova medicina. Entendeu? É surreal isso. Vamos perguntar outras coisas. Entendeu? Então, essa questão tá sempre alavancada de que qual é a meta, qual é o percentual, o que é a aprovação? Pô, tá na hora de começar a mudar. Quais são as habilidades aqui que são trabalhadas? Sabe? Um aluno de ensino médio que sai de um ensino médio hoje sem saber fazer um currículo mínimo, um aluno de ensino médio que sai sem saber programar uma viagem, não estou falando que ele vai viajar, que ele vai precisar do currículo imediatamente. Mas, cara, são coisas que você precisa começar a saber. Né? E que a física, a química, a biologia, a matemática não vão te dar. Volto a dizer, não estou criticando. Cara,
Pô, eu sou professor, não tô dando tiro no meu pé, não. Biologia é importante, química é importante. Todas são, né? Todas são. Mas hoje a gente está menosprezando uma das que deveria estar hoje entre os tops, né? Que é as habilidades socioemocionais. E como é que você trabalha, ao mesmo tempo, a diversidade que você tem em sala de 20, 30 alunos que são completamente diferentes? Eu amo, eu sempre busco e eu sempre tenho um carinho, sempre tenho um carinho por turmas que são diversas. Porque a turma que é diversa, o que eu sempre falo para eles? Eu falo, pessoal, a minha aula socioemocional, eu vou tentar colocar vocês em situações, micro situações, para reproduzir o mundo, o macro. Então, o mundo é macro. O mundo, o macro, ele é plural, ele é diverso. Então, se eu tenho uma sala que tem uma diversidade de todos os aspectos possíveis, eu consigo reproduzir nessa sala exatamente o que eu quero, que é colocar esse menino para lidar com o diferente. E muitas vezes a gente se confunde, fala, então tem que tratar tudo igual. Não é tratar tudo igual, a gente tem que reconhecer a diferença. A diferença, ela é diferente. E quando a gente reconhece, a gente consegue trabalhar. E principalmente as diferenças cognitivas, cara. Nossa! Que é o que mais preocupa dentro de uma sala de aula. Que preocupa muito. E eu acho que uma das grandes preocupações é exatamente a falta de conhecimento sobre. A gente conversou aqui sobre a questão da graduação, da licenciatura, enfim. Durante a minha formação, eu não tive, durante toda ela, muito conhecimento prático, vamos dizer assim, para lidar com um aluno autista. Como é que eu devo elaborar uma prova para um aluno que tem dislexia? Como é que... entende? E se a gente negligenciar isso, se a gente não tratar o diferente, se a gente não olhar o diferente, a gente vai acabar negligenciando esse aluno. E é uma tortura para esse menino, cara. É uma tortura. Não adianta você fazer uma prova para uma pessoa que tem dislexia de matemática, de português. Da mesma forma, você vai tratar todo mundo. Você vai causar um sofrimento naquele adolescente absurdo. Absurdo. Irreparável, muitas vezes. E fica... É ruim, é uma tortura, é muito difícil. E aí, qual que é o problema? Eu vou estar segregando aquele menino, camuflando de inclusão. Porque ele tá ali, naquele bolo, naquele bonde, só que ele estar ali não faz ele presente. Inclusão não é tratar todos iguais. Inclusão é tratar todos com as suas peculiaridades, com as suas particularidades. Garantindo que a turma em conjunto, ou que aquele conjunto consiga ter a oportunidade, a possibilidade de se desenvolver. Então a gente precisa. As minhas aulas socioemocionais, o pessoal até brinca muito, porque eu amava. Minha vida é o basquete, né? E a educação física. Então Deixa um parênteses que você nunca ganhou de mim de 3 pontos no lance livre. Isso é um ponto. Tô treinando, tô me aprimorando aí, mas realmente não tem como. Nas de 3 eu nunca ganhei, não tem como. Não tem como. Mas direto eu desço com os meninos pra quadra. E na quadra é fazer dinâmicas que podem parecer bobinhas, mas que ele trabalha em grupo. Inconscientemente, vários deles, quando eles nem percebem, eles estão liderando o timezinho deles numa brincadeira que envolve balão, bambolê, inconscientemente. Aquele menino que na sala, naquela amarra, né, naquela estrutura ali, o quadradão, ele trava aqui na dele, fica quietinho, abaixa a cabeça, caladão. Chega numa quadra, numa atividade ali de, por exemplo, um cabo de guerra, enfim. Você começa a ver esse menino... Faz assim, faz assado, corre pra cá, corre pra aqui. Não, gente, calma, tô com vocês. Vamos, motivando. Isso é muito interessante. Eu tenho uma experiência que eu tive que eu fiquei apaixonado. Foi até antes, é um bate-papo entre amigos, até antes de dar aula pra você. Eu tinha um aluno na época, eu só dava aula para a 3ª série do ensino médio e ele estava justamente na 3ª. E aí, quando eu cheguei em sala, ele estava primeira carteira assim. Todo fechado. Todo fechado. Aí eu fui, entrei, me apresentei e tal, e comecei. Vamos lá para a aula, vestibular. E comecei a olhar aquilo, menino. Terminou a aula, ele, obrigado. Falei, beleza. Né? E a primeira pergunta que passou para mim, vai copiar nada não? Isso não é possível que eu não faça. Que 1 hora tu não copiou nada. Outra aula, cara. Então, eu falei, cara, eu pensei, não é possível. Passou o tempo todo, veio a primeira prova. Falei, cara, vou pegar essa prova pra corrigir. Ele nunca copiou nada. Peguei a prova dele pra... Falei, cara, gabaritou. Aí ali começou a cair a chave que as coisas estavam mudando.
Era um cara que tinha uma habilidade, bicho, visual e Impressionante. de gravar que eu nunca tive. Tive outro caso, o aluno falou assim, professor, eu não gosto de prova. Não me dou bem com prova. Deixa eu ser avaliado de outra forma? E aí, aquela minha cabeça ainda fechada, né? Como assim ser avaliado de outra forma, cara? Precisa da prova, precisa avaliar por prova. Pelo amor de Deus. Aí, um grande amigo virou pra mim e falou assim, pergunta do que ele gosta. Cheguei pra ele, cara, o que você gosta de fazer? Ele, pô, me amarra em vídeo. Eu falei, você pode fazer um vídeo desse conteúdo? O vídeo do menino eu usei durante 3 anos em aula. O menino soube fazer um vídeo explicando que eu nunca saberia fazer. E detalhe, terminou o 3º ano, passou no UNB. Sem fazer a prova de biologia. Ele foi fazer o vídeo dele, cara. Ele aprendeu muito mais do que muita gente estava lá copiando, fazendo prova, tirando 10 e que não passou. Né? Ou seja, foram outras habilidades trabalhadas. E é isso que a gente está precisando. O professor, a gente fala muito. O professor fala. É a nossa vida. Só que o professor, ele tem que ouvir. É isso, assim. Eu acho que o grande diferencial do bom professor é ouvir. E é ouvir o outro colega de trabalho, mas ouvir, óbvio, a coordenação, os responsáveis, mas é ouvir também o aluno. Às vezes a gente ignora o gostar. Só deu um exemplo da questão do vídeo. Cara, eu tive um aluno, há 2 anos atrás, as notas não estavam encaixando, não estava conseguindo, não tava. Não, conversa vai, conversa vem. Ele me mostrou um vídeo da banda dele. Da banda. Guitarrista. Incrível, guitarrista. Guitarrista incrível. Eu sempre gosto de passar uns trabalhos alternativos além de prova. Passei um trabalho que meus alunos, em grupo, tinham que compor uma música. Acabou. É impressionante. O domínio que esse menino... Era sobre a Guerra do Paraguai. O domínio que esse menino tem de Guerra do Paraguai é impressionante. E percebe, é a escuta, uma escuta atenciosa, vamos dizer assim. Agora, eu gostei muito do que você fala, e aí volta a dizer, né? O pessoal que está assistindo, às vezes fala assim, pô, mas o cara tá falando, mas ainda temos prova. Galera, não é uma mudança de uma hora para outra. Né? Mas está na hora de a gente começar a pensar, essa mudança precisa ser feita. Né? E é difícil, eu entendo que para o professor... Eu falo de mim, que comecei há 20 e poucos anos atrás, quando a primeira vez que eu escutei eu não me dou bem com prova, eu vou falar assim, cara, o problema é seu. Entendeu? Eu aprendi a dar prova e você vai fazer a prova. Mas hoje em dia não dá mais isso. Porque a gente começa a gerar no aluno um outro aspecto que me preocupa muito, que é as habilidades socioemocionais. O aluno está indo para uma sala de aula sem preparo absolutamente nenhum para aquela prova. Você gera um estado de nervoso que eu sei lá o que está acontecendo dentro daquela cabeça, naquela pulverização. Né? E aí eu volto também. A universidade precisa também se readequar a essa nova essa nova geração. Não só na preparação de profissionais, mas para receber esses alunos também. Né? E o mercado de trabalho está mudando. Você falou isso muito bem. Hoje em dia o mercado de trabalho, uma grande amiga que é diretora de RH de uma grande empresa, ela fala assim, cara, trabalho de RH hoje, toda entrevista que eu faço é sempre dinâmica em grupo, tem 2 psicólogos olhando. O que me interessa é saber se aquela pessoa sabe lidar em grupo. O que me interessa é saber se aquela pessoa tem o emocional para lidar ali naquele grupo. Por isso essa matéria que eu acho tão importante. Até mais do que a biologia, até mais do que a história. Eu não tenho dúvida disso aí. É você daqui me achando hoje, hein, gente? Olha, nossa, é isso. Pode vomitar que eu tô nojo hoje. Aduzinho, e assim, cara, você é novo, você tá começando ainda, você falou 6, 7 anos, mas que hoje, se você tivesse um aluno e falar assim, Arthur, eu quero ser professor. A primeira coisa era apoiar, porque eu sei que ele muitas vezes não vai ter esse apoio. Por parte, às vezes, de amigos, parte, às vezes, de familiares. Eu acho que a gente tem que apoiar. A profissão de professor me permite ter como sonho realizar sonhos dos meus alunos ali. Acho que o professor ele tem que comprar os sonhos dos meninos. Então, se o sonho dele, o objetivo dele é ser professor, esse também é meu sonho. É ver ele sendo um bom professor. E eu diria para ele 2 coisas. Estuda muito, estuda. Todo dia, reza todo sobre ele. Estuda. Cara, tem que estudar. E tem que ser uma rotina mesmo. E eu nem percebo, às vezes eu tô estudando. Então, às vezes eu vou ver um filme. Ver filme comigo deve ser muito chato. Porque toda hora eu quero pausar e... Você sabia que em tal época... Nossa, é muito difícil. E além de estudar
e se realmente se dedicar, levar com uma seriedade, porque você tem que buscar, sim, ser um bom, né, ser bom naquilo que você faz. É ouvir. Eu acho que eu sou muito grato a todos os alunos, a cada um dos alunos que tiveram contato comigo, da época de monitor, da época de professor. Eu sou grato ao aluno do 6º ano que me fez uma pergunta de um porquê, que eles amam fazer isso, de um porquê. Eu sou grato a um aluno do 9º ano que me falou de um cantor X, e grato a um aluno de pré-vestibular que me fez uma pergunta de um item de um vestibular, como, sei lá, FUVEST. Porque cada um deles contribuiu na minha aula e contribuiu para o profissional que eu sou hoje. E outra, é ouvir a partir do momento que você está disposto a ser algo. Então, se eu estou disposto a ser um professor, ouça, escute os professores ali que você conhece, que você tem como referência, parâmetro, porque não adianta. Eu tive, sim, uma sorte de ter professores gigantescos, assim, me ajudando, me dando ele nortes, dicas, puxando a orelha quando era preciso. Só que se eu não tivesse disposto a ouvir, eu tinha que ouvir. Ouvir era o necessário. Não era retrucar. Eu sei que às vezes... Nossa, eu lembro que às vezes... quando não, achava que eu tinha dado uma aula perfeita. Nossa, não, porque os alunos estavam respondendo tudo, todo mundo prestando atenção, todo mundo copiou. Meu Deus, eu sou... Cara, meu Deus, E era muito bom, porque sempre tinha um professor que falava, Arthur, calma. Keep calm, take it easy. Então ele sempre falava, calma, tem que mudar isso, faz aquilo. Tem que ouvir. É ouvir de forma paciente. Eu acho que essas são as duas coisas que eu iria falar aí para esse futuro professor. Arthurzeiro, eu tinha aqui, cara, o dia inteiro para conversar contigo. Como eu falei no início, o pessoal que está em casa, eu tive a honra de ter dado aula para o Arthur no 1º, no 2º, 3º ano. Se eu contasse metade das coisas de sala dele aqui, ia perder a moral algumas coisas aqui. Tive a honra de ter tido você na monitoria, tive a honra de ter tido você como professor, tive a honra de ter brincado com a sua comida no micro-ondas, que é um outro podcast isso aí. Esconderam. Lembra que eu falei do puxão de orelha e que às vezes era difícil? Então, pois é. Mas ver hoje você trilhando esse caminho e ver hoje o que você está conquistando, eu tenho certeza. É muito bom, é muita alegria, é muita felicidade ver o profissional que você se tornou e ainda vai se tornar. É uma coisa que como professor a gente tem que saber, a gente nunca para. No dia que você parar de estudar, no dia que você parar de se preparar, qualquer profissão na verdade, esquece que você tá fadado ao fracasso em breve, né? Então, cara, brigadão. Já fica o próximo convite aqui pra gente discutir um pouquinho também sobre outras dinâmicas como a filosofia, sua participação aí nas atualidades, que eu acho que é tão importante. Vambora. E vamos falar um pouquinho também de Enem e Paz. Arthurzão, querido, valeu demais pela sua presença. E você que tá em casa, que você tá escutando a gente, vendo a gente, não esquece, galera, curta, compartilhe, comenta, ajuda a gente nesse projeto aí de educação, que é um projeto sensacional. Valeu mesmo, galera. Brigadão.